Bom dia, meus amados. Deus abençoe grandemente a sua vida. Deus abençoe grandemente a sua família em nome de Jesus aí. Que você tenha uma manhã abençoada na presença desse Deus. Que a graça e o favor dele esteja sobre toda a sua família. Em nome de Jesus. Amém? Compartilhe essa mensagem com alguém e inscreva no canal aí que você vai ter acesso a mais de 120 mensagens. Vamos meditar num texto hoje que está lá em 1 Coríntios, no capítulo 2, versículo 4 e 5. Está dizendo: a minha mensagem, minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiam de demonstração no poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Amém? Podemos meditar nesse versículo aqui e aprender muito com essa palavra, a qual aqui o nosso amado apóstolo Paulo, inspirado pelo poder do Espírito Santo, vai dizer que a palavra que saía da sua boca era inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Ele não firmava na sua própria sabedoria, ele não firmava no seu próprio conhecimento. Mas aqui o apóstolo Paulo, ele aprendeu a renunciar à sua vida e depender do Espírito Santo de Deus, ser direcionado pelo Espírito Santo de Deus. E aqui, meus amados, é o segredo para o crescimento espiritual na vida de qualquer cristão. Amém? Aqui o segredo é abrir mão de si mesmo, abrir mão da sua sabedoria, chegar diante de Deus e render diante da sabedoria que vem de Deus, diante do poder que vem do Espírito Santo de Deus. E ele vai dizer que, né, no versículo 5, para que a fé que vocês têm não baseasse na sabedoria humana. Amém? Para que aqueles que estivessem ouvindo a palavra não baseassem no conhecimento que vinha dele, mas sim no poder de Deus e no conhecimento de Deus e na graça de Deus. Esse era o objetivo do apóstolo Paulo. Ele teve um encontro com o Senhor e se rendeu diante da presença do Espírito Santo de Deus. E da mesma maneira, amados, nós devemos nos render diante da presença do Espírito Santo de Deus. O ponto mais difícil do homem, meus amados, é renunciar ao seu próprio conhecimento, sua própria sabedoria, abrir mão de si mesmo e adquirir a sabedoria que vem do alto. Por isso a Bíblia vai dizer, né, lá em 2 Coríntios, no capítulo 13, no versículo 5, examinai-vos, pois, o homem a si mesmo. Temos que examinar o nosso próprio coração, nos render diante da presença de Deus, nos render diante da graça de Deus. Dessa maneira nós vamos ter êxito em nosso ministério e nós vamos crescer diante da graça e do poder de Deus. Aqui o apóstolo Paulo, no mesmo capítulo, aqui no versículo 13, 14, 15, 16, ele vai dizer o seguinte, ó: dela também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois eles são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas só são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Olha que ensinamento profundo, meus amados, e maravilhoso para a nossa própria vida aqui. O homem natural, ele não pode compreender a sabedoria que vem de Deus, porque o espírito natural nele habita, mas o homem que é espiritual, ele compreende as coisas de Deus, porque as coisas de Deus, elas são entendidas espiritualmente. E ele que é espiritual, ele consegue discernir, ele consegue olhar dos dois lados, tanto do lado carnal e do lado espiritual. Eis aqui, meus amados, a prioridade, a importância de nós nos rendermos diante da vontade de Deus, nós nos rendermos diante do Espírito Santo de Deus. Nós temos que compreender, baseado na nossa própria sabedoria, baseado no nosso próprio esforço, nós não teremos êxito na ministração. Porque aqui no versículo 16 vai dizer: quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Olha que passagem maravilhosa e versículo maravilhoso que a Bíblia nos dá. Que eu e você, nós temos a mente de Cristo. Nós podemos pensar como o Senhor e agir como o Senhor, porque nos é dado a mente de Cristo. E todo aquele que nasceu de novo, todo aquele que é espiritual,
ele tem a mente do Senhor. Então dependa do Senhor, se renda diante da presença dele, abra o teu coração para ele, deixa Deus usar grandemente a sua vida, deixa Deus usar grandemente você. Amém? Não se posicione, meus amados, no seu próprio conhecimento e na sua própria interpretação. Examine a si mesmo, esvazie-se de si mesmo, se renda diante da presença do Senhor. Abra o teu coração para o Espírito Santo de Deus. Declare que você precisa dele, você precisa da sabedoria dele. Amém? Declare diante dele, se humilhe diante da presença dele, que ele vai exaltar você. Deus se alegra quando você se humilha, você declara que você depende do Espírito Santo de Deus. E quando mais você depender do Espírito Santo de Deus, maior vai ser a graça e o favor dele na sua vida. Não firme no seu próprio conhecimento e na sua própria sabedoria, porque, meus amados, os nossos caminhos não são como os caminhos do Senhor. Nós podemos ver isso lá em Isaías, né, no capítulo 56, Isaías, a partir do versículo 8, Deus ele vai dizer que os meus pensamentos, né, não são igual aos vossos pensamentos. Meus pensamentos são maiores que os vossos. Os pensamentos do Senhor e a sabedoria de Deus, ela é infinita. E o nosso pensamento, a nossa sabedoria, ela é limitada. Então não podemos firmar no nosso próprio conhecimento, mas sim no conhecimento que vem do alto. Nos rendemos diante da presença dele, abrindo o nosso coração para ele, para que Deus venha poder operar, para que o Espírito Santo de Deus venha ter liberdade no meu e no seu coração, para que ele venha agir de acordo com a sua vontade, e não de acordo com nossa vontade, de acordo com o nosso querer. Amém? Eu quero ler com vocês aqui, o apóstolo Paulo falando aqui em Romanos, no capítulo 9, no versículo 30, está dizendo: que diremos então? Os gentios que não buscavam a justiça obtiveram uma justiça que vem da fé, mas Israel, que buscava uma lei que trouxesse a justiça, não alcançou. Por quê? Porque não buscavam pela fé, mas como se fosse pelas obras. Eles tropeçaram na pedra de tropeço. Aí o versículo 33, está escrito: eis que ponho em Sião a pedra de tropeço e uma rocha que faz cair. Aquele que nela confia jamais será envergonhado. Essa rocha aqui se refere a Jesus. Você pode estar lendo lá em 1 Pedro, no capítulo 2, ali, a partir do versículo 6, vai estar falando que Jesus, ele é a rocha, né? Você pode estar meditando nessa passagem aqui, mas o que eu quero focar com vocês nesse versículo aqui, no 31, que Paulo está dizendo, né? Porque não buscaram pela fé como pelas obras. Eles tropeçaram na pedra de tropeço, porque eles firmaram na sua própria sabedoria e no seu próprio conhecimento. E assim eles rejeitaram o conhecimento que vem de Deus e a sabedoria que vem de Deus, porque firmaram na sua própria sabedoria. Então se renda ao Espírito Santo de Deus. Faça aqui como o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo que compreendeu que ele precisava do Senhor, ele precisava do Espírito Santo do Senhor. Até então, o apóstolo Paulo perseguia a igreja do Senhor, ele perseguia os cristãos, até que Jesus aparece para ele no caminho de Damasco e diz: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele passa ali, né, a falar com o Senhor: quem és tu? E o Senhor se revela a ele, e ele passa a ter um encontro com o Senhor, uma intimidade com Deus e ter a vida transformada. Aquilo que estava oculto aos olhos dele passou, meus amados, a ser revelado de maneira espiritual. Paulo compreendia a lei, compreendia as passagens das Escrituras, mas não compreendia quem era Jesus, porque ele havia firmado na sua própria sabedoria, no seu próprio conhecimento. Ele havia estudado na escola de Gamaliel e ele perseguia os cristãos pensando que estava fazendo o correto. Mas aqui o amado Senhor Jesus aparece a ele, revela a ele, e ele se rende diante da presença do Senhor, ele abre mão do seu conhecimento, da sua sabedoria, ele rende diante da presença do Espírito Santo de Deus, e ali, meus amados, a vida dele é transformada, a vida dele é renovada, e Paulo passa a ser um homem de Deus, um homem cheio do Espírito Santo, um homem que passa, meus amados, a viver de acordo com a vontade de Deus, e não de acordo com a vontade do homem. Por quê? Porque Paulo aprendeu a se render diante da presença do Espírito Santo. Ele aprendeu a abrir o coração para Deus, abrir o coração para a palavra de Deus. Ele aprendeu a colocar a confiança em Deus. E aí, quando ele colocou a confiança em Deus, ele creu no Senhor, ele recebeu o Espírito Santo de Deus e ele passou a ser direcionado pelo poder do Espírito Santo de Deus.
E ele vai dizer aqui em Romanos, no capítulo 10, no versículo 1, 2 e 3, irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração pelos israelitas é que eles sejam salvos. Posso testemunhar que ele tem zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento, pois, ignorando a justiça que vem de Deus, procuraram estabelecer sua própria justiça e não se submeteram à justiça que vem de Deus. Amém? Por quê, meus amados? Por que Paulo está dizendo que eles não receberam a justiça que vem de Deus? Por quê? Porque eles firmaram na sua própria sabedoria e firmaram no seu próprio conhecimento. Não firme na sua própria sabedoria e não firme no seu próprio conhecimento, mas firme diante da sabedoria de Deus e diante do conhecimento de Deus. Abra o teu coração para o Espírito Santo de Deus. Medite na palavra. Peça ao Espírito Santo de Deus que interprete para você a palavra, que revele para você a palavra de Deus. Peça ao Espírito Santo de Deus que dê para você a sabedoria, que dê para você o entendimento. E dessa maneira, meus amados, você vai crescer no conhecimento, através do poder de Deus e através do conhecimento de Deus. Porque Paulo vai dizer, para que a fé das pessoas que ouvissem não se baseasse na sabedoria humana, na sabedoria que vem dele, mas no poder de Deus. Então ele se rendeu diante da presença de Deus, diante da sabedoria que vem do alto. Faça da mesma maneira, abra o teu coração, examine as Escrituras, examine as palavras de Deus. Quando mais você ler a Bíblia, mais você ler a palavra, mais conhecimento você vai ter. Você vai aprender a se posicionar diante da palavra de Deus. E no momento que você estiver lendo as Escrituras, peça ao Espírito Santo de Deus que dê para você a compreensão e a revelação da palavra de Deus. A Bíblia vai nos ensinar, lá em Romanos, no capítulo 8, no versículo 26, que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo testemunha em nosso coração que nós somos filhos de Deus. Amém? Então é o Espírito Santo que nos ensina a orar, é o Espírito Santo que nos ensina a buscar a presença de Deus, é o Espírito Santo que revela o evangelho verdadeiro para nós. Amém? E para nós recebermos essa revelação, esse dom, nós temos que receber a Cristo como Senhor e Salvador e nos render a essa sabedoria. Não assumir o controle, mas entregar o controle da nossa vida para o Espírito Santo de Deus. Diga toda manhã, quando você acordar, diga bom dia, Espírito Santo de Deus, eu entrego a minha vida em tuas mãos, direciona os meus pensamentos, faz de mim conforme a tua vontade e conforme o teu querer. E da mesma maneira, meus amados, o Espírito Santo vai guiar você da mesma maneira que ele guiou aqui o apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo se rendeu diante da presença dele. Só basta você se render diante da presença do Espírito Santo de Deus, abrir o teu coração, deixar a palavra entrar no teu coração, firmar na palavra que vem do alto, que aí você vai aprender a discernir as coisas espirituais e a ouvir a voz de Deus. Peça ao Espírito Santo de Deus, capacite você a ouvir a voz do Senhor, capacite você a firmar na sabedoria que vem do Senhor. Peça ao Espírito Santo de Deus que guie você. Confesse com seus lábios que você precisa dele, você entrega a sua vida nas mãos dele, para ele direcionar você, e dessa maneira ele vai conduzir você. Só basta você abrir o teu coração para ele. Firme no conhecimento que vem do alto, firme no conhecimento que vem de Deus. O conhecimento que vem de Deus, ele é puro, ele é excelente. Esse é o conhecimento que Deus tem para mim, que Deus tem para você. Por isso aqui ele vai dizer aqui em 1 Coríntios no 2,16, quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo, mas nós, porém, temos a mente de Cristo. Agora eu e você, meus amados, que cremos em Jesus, nós temos a mente de Cristo. Só basta você declarar isso: eu tenho a mente de Cristo, eu penso como Jesus. Cristo deu para mim essa capacidade. E eu aceito essa capacidade. Essa capacidade não vem de mim, mas vem de Deus, que é o meu Senhor e o meu Salvador. Amém? Então essa é a palavra de Deus para você nessa manhã. Não se firme na sua própria sabedoria, mas firme na sabedoria que vem do alto, do poder de Deus. Há poder na palavra de Deus. E é o Espírito Santo de Deus direcionando você que libera esse poder na sua vida. Se renda à presença dele. Abra o teu coração. Faça como o apóstolo Paulo fez. Ele teve um encontro com o Senhor e deixou o Espírito Santo guiar a vida dele, e para que as pessoas tivessem verdadeiramente um encontro com Deus e não firmassem em suas próprias palavras, mas sim na palavra de Deus. Faça da mesma maneira e você será bem-sucedido em todos os seus caminhos.
Essa é a palavra de Deus para você nessa manhã. Deus abençoe você.